capítulo 12. Hoje, nós não estamos na última quarta, temos mais uma quarta ainda. Quer dizer que nós temos mais um rei ainda para falar esse mês. Então vai ser poderoso. Mas hoje eu quero falar sobre um rei. Acredite, eu já preguei sobre esse rei em acampamento de jovens. Porque esse rei representa muito para mim, a geração atual. E mostra um pouco daquilo que nós precisamos aprender. Muitos reis a gente vai aprendendo com as suas qualidades, né? Rei Ezequias, você aprende com algumas qualidades, apesar no final de ter pisado na bola. Você pega o rei Josias, um grande rei, rei Davi, lógico, né? Até de Saul, né? Nós podemos tirar qualidades. E, enfim, de todos os reis, Salomão. Mas Roboão é um rei que vai nos ensinar através das suas falhas. Os seus erros vão nos ensinar como ter uma vida. Eu não sei se o tema está aí na tela, porque o tema ficou muito extenso. Mas se tiver, se deu tempo de fazer a arte, põe para mim. O tema é Roboão, um grande trono, uma pequena maturidade. Roboão, um grande trono, uma pequena... Ou eu podia mudar o tema, não precisa mudar no telão. Mas eu podia também colocar o tema assim: Roboão, um grande trono e uma grande imaturidade. E nós vamos aprender com a história desse homem. E eu não sei se é o meu momento, né? Mas nós vamos falar muito sobre liderança hoje aqui. E eu creio que nós vamos ser muito edificados e transformados por essa palavra. Primeira coisa que eu quero que, antes de ler o texto, eu quero dizer uma coisa: que todos nós somos líderes. Há uma visão equivocada de que líderes se resume a um grupo pequeno de pessoas que foram escolhidas para determinadas funções. Então o líder é um pastor, é um prefeito, é um líder na empresa. E esquecemos que todos nós, em algum nível, nós lideramos. Por exemplo, na minha casa eu sou um líder. Eu sou um pai que lidera a minha família. A minha esposa é uma líder. E de alguma forma eu lidero, seja uma ou duas ou três, independe. Jovens têm poder de influência e liderança no meio dos seus grupos. Mas se você não tivesse ninguém, ainda você tem alguém que você precisa liderar, que é a si mesmo. Porque quem não lidera a si mesmo não pode liderar outros. Essa é uma grande questão que nós precisamos entender, que todo mundo aqui é líder. E quando nós falamos sobre liderança, nós não estamos falando para um grupo pequeno. Nós estamos falando para todo mundo. E se você falhar em liderar, seja você, ou seja um pequeno grupo, ou um grande grupo, você realmente não vai ter sucesso. E quando nós falamos de Roboão, nós estamos falando de alguém que vai herdar uma das maiores estruturas possíveis no seu tempo. Roboão vai assumir a posição de Salomão. Salomão foi um grande líder. Você sabe a história de Salomão. É através de Salomão que vem o templo, de uma ampliação de reinado e de estrutura, que já vinha de muito sucesso de Davi. Quando Salomão está no fim da sua vida, e apesar da sua grande liderança, teve um final trágico, Roboão vai assumir uma grande estrutura. É uma grande nação, é uma nação muito poderosa, porque vem de dois reis poderosos, Davi e Salomão. Então quando Roboão assume esse grande trono, essa grande estrutura, ele vai se mostrar um pequeno líder. E aqui nós começamos a aprender muitas lições, que líderes pequenos não podem assumir grandes estruturas. Que líderes que ainda são pequenos não podem assumir grandes compromissos. Porque grandes estruturas em pessoas pequenas pode ser terrível. Deus não pode confiar, por exemplo, financeiramente falando, muito recurso em nossas mãos quando nós não estamos qualificados para isso. Porque se Deus confiar em minhas mãos muitos recursos,
essa prosperidade pode me sufocar ao ponto de me afastar dele. Então nós precisamos pensar um pouco mais, que na verdade o líder tem que ser preparado para ocupar uma posição. Roboão vai assumir uma grande estrutura, é um reinado poderoso, bilionário, um reinado eficaz, de sucesso, apesar dos erros de Salomão no final. É uma estrutura muito poderosa. Eu me lembro quando nós começamos a pastorear essa igreja. Em maio agora, eu completo 10 anos. E eu falava para a igreja: nós precisamos cuidar dessa estrutura, apesar de ser muito feia. Nós precisamos cuidar da melhor forma possível, porque somente quem é fiel no pouco pode ser colocado sobre o muito. Presta atenção que eu quero dizer para você, eu quero que você entenda. Às vezes Deus, para te promover, vai colocar um pouco na sua mão, para ver se você é capaz de cuidar desse pouco. Pois se você não for capaz de cuidar desse pouco, Deus não pode confiar em você coisas maiores. Não pule etapas. A mais difícil oração que eu fiz na minha vida, você já sabe de cor: Senhor, afasta de mim toda a prosperidade que eu sou incapaz de administrar. Essa é uma oração difícil. Mas Deus não adianta Deus me dar toda a prosperidade, mas que me afaste dele, que sufoque o meu casamento, que me afaste dos meus filhos. Então não é prosperidade. Se eu recebo algo que me afasta do propósito, isso não é prosperidade. Então quando eu olho para Roboão, e nós vamos ler o texto, nós vamos aprender exatamente o que é uma verdadeira liderança, mas no sentido de Roboão, uma péssima liderança. Vamos começar lendo o texto. Verso 1 diz: Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: presta atenção que vão falar com Roboão. O seu pai, Salomão, nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Preste muita atenção na oração, no pedido. Roboão, o seu pai começou a colocar um jugo muito pesado sobre nós. Está ficando impossível de viver. Tem como você diminuir, a sua mão ser um pouco mais leve, você ser um rei mais justo? Talvez Salomão, no meio do caminho, com tantas coisas, tanta influência até de outros deuses, Salomão perde a verdadeira, não sei se ele perde, é difícil dizer isso, mas de alguma forma parece que ele não exerce a verdadeira sabedoria, e começa a impor ao povo um jugo muito pesado. Então eles vão olhar para Roboão e dizer: tem como a mão ser um pouquinho mais leve? Tem como tirar esse jugo de nós? No primeiro momento, Roboão vai responder com uma aparente sabedoria. Olha o que ele diz no verso 5. Roboão respondeu: vão embora e volto daqui a 3 dias. Faz o seguinte, me dá um tempo. Me parece sábio. Eu não vou tomar uma decisão agora. Eu vou pensar um pouquinho. Eu preciso meditar um pouco mais para tomar a melhor decisão. Mas olha o que ele vai dizer agora. Verso 6. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que havia estado na presença de Salomão. Ele pede conselho aos anciãos, pessoas maduras, pessoas mais velhas. Alguns vão dizer de 40 a 60. Vamos lembrar que naquele tempo a perspectiva de vida não era tão alta como nos nossos dias. Mas vamos supor que um ancião seria de 40 a 60, 70, sei lá.
Vale lembrar que o texto aqui está falando especificamente de homens um pouquinho mais velhos. Mas, quando nós estamos lendo o texto, nós precisamos trazer para os nossos dias, entender que o conselho vem de pessoas mais sábias, mais maduras. Pessoas que têm uma capacidade de maturidade, uma capacidade de resolução de problemas, uma capacidade de gestão emocional, uma capacidade de administrar os momentos de crise. Se eu pudesse definir uma qualidade específica para um líder, com certeza eu usaria aquela que Salomão pediu: ouvidos para ouvir, capacidade de discernimento. Ele vai falar com esses homens, a resposta vai ser a seguinte: seu pai, quando ainda estava vivo, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Olha a resposta dos anciãos. Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo, se você servir este povo, tratar esse povo com carinho e com respeito, servir este povo, e em resposta falar boas palavras, diga comigo, boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Trate bem a nação, tire o jugo deles, tire o fardo pesado que você está colocando sobre eles. Nós estamos sentindo ultimamente no próprio bolso o fardo pesado que está sobre nós. Nós estamos medindo um pouquinho nos nossos tempos o que é sentir um fardo pesado. O conselho desses anciãos, são conselhos importantes. Mas o texto não para por aí. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. Roboão lhes desprezou o conselho que os... E olha o que ele vai fazer. E foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele desprezou o conselho dos homens maduros o suficiente para lhe dar destino, e passou a ouvir os jovens que cresceram com ele. Não tem nenhum problema em relação a ser jovem. Vale lembrar que Salomão começou a reinar ainda jovem. Tantos outros começaram a reinar ainda jovem. Mas aqui ele está desprezando o bom conselho para ouvir gente que nunca deveria ouvir. Vamos continuar. E eles perguntaram: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhe impôs? E os jovens que havia crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e pede para que seja aliviado. Diga o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. E escorpiões aqui não é o bicho escorpião, um animal. Escorpiões era como se fosse meu Deus, me foge agora, o próprio que Jesus também recebeu, chicote. Mas na ponta desses chicotes tinha materiais de metal, algumas vezes osso, algumas vezes outras estruturas que transformava aquele açoite ainda mais intenso. Jesus passou por isso. Ele foi chicoteado, com a mesma estrutura, mas não davam o mesmo nome. No tempo de Jesus, romanos não davam o mesmo nome. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se vocês apanharam até aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou piorar a situação de vocês. Eu vou colocar na ponta coisas que vão arrancar suas costas. Olha o conselho que esses jovens estão dando. Mas não para por aí o texto. Onde eu estou? 12. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foi falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem depois de 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos, preferiu seguir o conselho dos jovens, e dizendo: meu pai lhe impôs um pesado jugo, mas eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de
Aias, o Silonita. No final, resumindo, preste muita atenção, o povo é dividido. Reino do Sul, Reino do Norte. 10 tribos foram para o Reino do Norte, mediante o reinado de Jeroboão. E Roboão passou a reinar apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Por causa da decisão de Roboão, houve divisão. E é assim que funciona quando nós temos uma liderança fraca. Divisão. Então nós precisamos aprender hoje, através dessa história, alguns pontos importantes para entender que às vezes um grande trono para a imaturidade pode ser um processo muito ruim. Pessoas pequenas são pequenas não porque são inferiores, são pequenas porque são pequenas para ouvir conselhos. Roboão foi muito pequeno porque não quis ouvir bons conselhos. Nós estamos na geração mais sensível de todos os tempos. Eu estou pastoreando titular há 10 anos, mas estou pregando desde os meus 15 ou 16. Tem gente que me conhece aqui há muito tempo, graça. O pessoal me conhece aqui desde que eu cheguei em Itapetininga. E eu nunca vi uma geração tão sensível como nos últimos dias. É uma geração que não suporta conselhos, principalmente se esse conselho for duro demais. Nós nos tornamos pequenos quando não queremos ouvir bons conselhos. Nós nos tornamos pequenos quando não queremos servir pessoas. Nós nos tornamos pequenos quando não aprendemos a discernir o tempo. Roboão não soube discernir o tempo que estava vivendo. Não era tempo de pesar a mão. Tinha acabado de morrer um dos grandes reis de Israel. As nações, a própria nação de Israel, tudo está passando por um momento de transição muito profundo. Não era hora de Roboão pesar a mão. Lhe faltou sabedoria. E se a gente não discernir o tempo, pode ser um grande problema. Pessoas pequenas são pequenas porque não sustentam o que receberam, o que Deus lhe confiou. Não apenas posições, mas tem a ver com bens, tem a ver com pessoas. Deus está confiando em nossas mãos nossos filhos. Nós temos uma missão. Deus está confiando em nossas mãos um ministério. Vocês têm um ministério? Deus está confiando em nossas mãos um chamado. Deus está confiando em nossas mãos tantas coisas e nós não conseguimos sustentar o que Deus confiou em nossas mãos. Deixa eu dizer algo para tirar já o romantismo de lado. Quero que você preste muita atenção nisso. Nem sempre sustentar o que Deus confiou em nossas mãos vai ser algo fácil. Às vezes vai nos custar renúncias, posicionamentos. Roboão não está fazendo nada do que foi chamado para fazer. Ele não consegue sustentar um trono que recebeu. E aqui eu quero tirar 2 lições. Eu quero que você anote, por favor. A primeira lição que eu quero ensinar nesta noite é: não confunda potência com direção. Diga comigo: não confunda potência com direção. Vamos falar isso até a gente guardar na memória. Diga: não confunda potência com direção. Não confunda potência e nem potencial com direção. Eu conheço muita gente com potencial. Muita gente. São pessoas extremamente talentosas. São pessoas que têm muitas frentes em relação a talentos, mas que nunca chegam ao seu objetivo. Talento não é tudo. Eu quero que você guarde isso, porque isso é um ensino muito profundo para aqueles que querem aprender sobre liderança. Talento não é tudo. Roboão tinha estrutura,
tinha o trono, tinha a coroa, tinha potencial, mas não tinha direção. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu gosto de usar essa metáfora. Eu não sei qual é a metralhadora mais potente, eu sou muito por fora disso. Mas pense na metralhadora mais potente. Eu gosto de filme de guerra, mas não sei nem o nome, sei lá, ponto .50. Já deve ter coisas mais potentes do que isso. Pega a metralhadora mais potente, uma metralhadora que é capaz de furar essas paredes, de furar carros blindados. Pense numa metralhadora. Agora pense numa metralhadora da maior potência possível, mas sem direção. Presta para nada. Além de não prestar para nada, pode fazer um estrago, porque vai atingir um monte de gente que não merecia. Nós estamos na geração, no tempo. Quando eu falo geração, então vamos falar em tempo. Nós estamos no tempo onde nós temos mais informação ou informações que qualquer rei de 300, 400, 500 anos atrás. Uma criança de 10 anos tem muito mais acesso a informações que qualquer pessoa há de 200 a 300 anos atrás. Nós temos informações para tudo, e agora com a inteligência artificial nós podemos acessar coisas profundas. Eu nunca vi uma geração e um tempo de tanta potência, de tanto potencial. Você olha para as pessoas e diz: como que pode uma criança de 13 anos saber o que eu não sei aos 40? Esses dias eu vi um vídeo de uma criança ensinando a Bíblia com neurociência, e eu disse: meu Deus, que inveja! Ela tem 10 anos, 12 anos, sei lá, e essa criança fala de neurociência e Bíblia ao mesmo tempo que eu, pastor, há quase 20 anos, não sei. É uma geração potente, mas que não tem alvo, não tem foco. E não adianta ter potência sem direção. Potência vem com talento, direção vem com maturidade. Quem está entendendo, diga amém. Roboão tem muita potência, mas não tem foco. Nós estamos confundindo talento com maturidade. Muita potência sem direção é um desastre. Pessoas com muito potencial estão ocupando cargos de liderança, mas elas não têm direção. E assim como o Roboão, estão gerando frustração, machucando pessoas e não conduzindo as pessoas para o caminho certo. Agora pegue isso e aplique a paternidade, aplique a maternidade. Tem gente querendo ser mãe, não é porque quer ser mãe de fato, ter filhos. Tem gente querendo ser mãe para suprir uma ausência dentro do seu coração. E tome muito cuidado. O seu filho não pode ser o responsável por curar suas feridas. Senão você pode jogar um fardo muito grande em cima dessa criança, e ela não merece carregar isso. Tem gente querendo pregar, tem gente querendo ser pastor, tem gente querendo ser chefe, não porque quer viver uma vida com propósito, mas que querem suprir lacunas de frustrações e tantas outras coisas. Gente que tem potência, mas está na direção errada, está no foco errado. Esse princípio aplicado à paternidade e tantas outras coisas pode explicar por que nós temos uma geração muito machucada. Quem não é comigo, diga amém. Vamos lá, gente. Reage, pelo amor de Deus. Eu sei que dói, porque dói em mim, mas é importante. Alguns perigos de confundir potência com direção. Primeiro, imaturidade. É a nossa incapacidade emocional, incapacidade espiritual, a nossa incapacidade de sabedoria. Às vezes nós temos conhecimento, mas não sabemos aplicar esses conhecimentos. Diga comigo assim: força é importante, mas sem direção é desperdício. Eu já contei para você daquele homem que estava cortando a lenha
menino cortando a lenha, batendo e nada de romper aquela madeira. Quando passou um lenhador experiente, barba branca, ele olhou, passou, olhou e foi embora. Passado algumas horas, aquele menino estava lá ainda batendo na lenha, tentando cortar a lenha e não conseguia. De repente aquele lenhador voltou, barba branca, experiente, disse: presta atenção, está vendo aquela mancha ali? Você vai bater em cima dela, desse jeito. Pum! Abriu. Aquele menino ficou revoltado e disse: por que você não disse a primeira vez que você passou aqui? Ele disse que antes de você aprender como cortar a lenha, eu precisava que você aprendesse a ser forte. Existem experiências, existe maturidade que vai unido à força a trazer muito resultado. Só força não resolve nada. Você pode ser o homem mais forte do mundo, Sansão foi, mas imaturo como Sansão não chegou a lugar nenhum. Porque é um problema confundir potencial com direção, porque vai nos trazer insegurança. Porque ao confundir potencial com direção, muitas vezes vamos cair na insegurança de não ver resultados. Quando a gente começar a pôr muita força, muito potencial, muito talento, mas não ver resultado, vamos começar a nos frustrar. E aí nós vamos começar a dizer: eu tenho muito potencial, olhe para mim, olhe o meu currículo, olhe o meu talento, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sou melhor do que todo mundo. Mas as coisas não avançam. Sim, porque você tem força, mas não tem direção. Porque você tem força, mas não tem propósito. E você vai aprender no meio do caminho que constância vale muito mais que força. Força é importante, mas constância vai te levar mais longe. Por que eu não posso entender ou parar ou acreditar que potência sem direção vai dar certo? Porque nós não podemos confundir beleza com fruto. Diga comigo, eu não posso confundir beleza com fruto. Nem tudo que é bonito é próspero. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 8: vocês serão conhecidos como os meus discípulos por darem frutos. Irmãos, tem gente, eu sou pastor há 10 anos, irmãos, titular. Eu estou pregando há mais de 20. Eu já vi muita gente falar comigo que parecer o Billy Graham. Gente sentada na minha frente falando e eu ficar assim: uau, que missionário, esse cara é tudo. Fala. Tem muita beleza. Mas quando eu pergunto: mas e os seus frutos? Não tem fruto nenhum. Às vezes a gente confunde potencial com direção. Ou a gente acredita que pessoas que têm potencial, mas não têm direção, são pessoas que vão chegar longe, mas elas não vão chegar porque elas não produzem frutos. Roboão é um exemplo disso. Tinha potencial, tinha estrutura, tinha currículo, até era melhor do que os outros, mas não tinha propósito, não tinha foco. O que eu estou cansado de ver músico muito mais talentoso do que eu e com muitos amigos meus, gente maravilhosa, mas que não consegue chegar a lugar nenhum. E eu vejo gente esforçada chegar muito longe. Roboão é um péssimo líder, porque tinha trono, mas não tinha posicionamento. Quem está comigo, diga amém. Tome muito cuidado quem você aplaude. Tome muito cuidado com redes sociais. Na rede social todo mundo sabe, irmão. Na rede social todo mundo sabe. Uma vez eu peguei aquele menino ali, ó,
Levei para fazer um velório comigo. Primeira vez acho que ele foi fazer um velório. Você lembra disso? No meio do velório eu falei, ele vai cantar uma música, ele vai ministrar aqui uma música para nós. Eu nunca vi uma mão tremer tanto. Você lembra disso, Caleb? Tremeu bastante a mão. Não saiu o som do violão. Eu falei, Caleb, você toca na igreja, cara. Ele olhou para mim e disse, mas é diferente. Tem gente que não tem frutos ainda. Eu aposto que agora, se ele for tocar, ele vai levar de boa, diferente. Lógico que nunca é simples fazer. Sempre é um momento muito delicado. Mas às vezes nós precisamos aprender a começar pequenininho e dar frutos em todos os lugares onde nós somos enviados. Quantos velórios eu fui com o violãozinho nas minhas costas para auxiliar o meu pastor? Quantas vezes fomos nos presídios auxiliar os nossos pastores com o violãozinho nas costas? Uma das últimas vezes que eu fui no presídio fazer louvor, eu vi um monte de fotos. E eu perguntei, o que são essas fotos? Alguém disse, são as pessoas que foram mortas por serem o que são, o que eram. Era um momento de dor. Nós precisamos aprender a dar frutos. Entender que o fruto é mais importante que a beleza. Eu posso me fazer de líder, mas não é a minha aparência de líder que vai determinar se eu sou um líder. São os meus frutos que determinam se eu sou um líder ou não. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Eu sei que hoje está reflexivo demais. Nós precisamos entender como Roboão acreditou que só ter um trono, uma estrutura, já era o suficiente. Não é. Não é. É muito fácil olhar para um pai que hoje tem tudo, tem sucesso, criou uma família e dizer, é fácil. Não é fácil. Você vai ter que construir, andar pelo caminho que esse homem passou, para dar os frutos que esses homens deram, para entender o que é paternidade. Não é tão simples assim. Roboão acredita mesmo que uma estrutura é o suficiente. Por causa da sua arrogância, Roboão divide um reinado de sucesso, um dos maiores reinos que passou por esse mundo. E glória a Deus que esse reino ainda está de pé, porque esse reino não é mais físico. Esse reino agora está em Cristo Jesus, que está sentado à destra do Pai, e ninguém pode derrubar esse reino. Esse reino é eterno, esse reino é poderoso, esse reino não tem fim. Glória a Deus por isso. Mas Roboão conseguiu dividir um reino de sucesso. E como pastor eu vou conseguir entender potência e direção, e de fato ser um líder, e de fato avançar de verdade? O próprio texto nos ensina, Roboão tinha como seguir o caminho certo, sim ou não? Ele tinha o conselho certo, sim ou não? Mas ele escolheu o errado. Como que eu consigo ajustar a minha liderança? Não despreze os bons conselhos. Diga comigo, não despreze os bons conselhos. Roboão desprezou os bons conselhos. Ele ouviu os mais jovens, os seus amigos, aqueles que cresceram com ele. E eu tenho 3 lições em relação a isso. A primeira lição, você pode anotar aí: cuidado com quem só fala o que você quer ouvir. Eu vou repetir: cuidado com quem só fala o que você quer ouvir. Uau! Foi maravilhoso, você é bom, meu Deus, como que ninguém faz isso por você? Como que ninguém... Ei, toma cuidado. Gente que só fala o que a gente quer ouvir pode estar apenas buscando bajulação. Esses meninos crescem... Não, presta atenção. Olhe para mim, por favor. Roboão é filho de quem? Vamos lá.
Roboão é filho de? Roboão é filho de? O maior rei de Israel, depois de Davi, sim ou não? Sim ou não? Homem riquíssimo, próspero, sim ou não? Esses amigos de Roboão cresceram com? Ele sabia da riqueza de Roboão? Vocês acham que ele ia dizer: você está errado? Para. É mais ou menos amigos de Neymar. Já viram falar dos amigos de Neymar? Eu não quero perder a oportunidade de ficar coladinho com você e usufruir de tudo que você usufrui. Então eu vou falar o que você quer ouvir. Algumas pessoas me procuram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí na quarta ou quinta eu já estou repetindo a mesma coisa. Eu olho para ela e falo: olha, eu já te instruí, mas agora eu posso falar o que você quer ouvir? O que você quer que eu fale? As pessoas ficam constrangidas. Não, pastor, não é assim, irmãos. Eu não tenho outra coisa para falar para você. Se você não se posicionar, as coisas não vão mudar. A não ser que você queira que eu fale para você aquilo que você quer ouvir. Tome muito cuidado com gente que só fala o que você quer ouvir. Segundo, diga comigo, segundo, cuidado com quem não tem frutos naquilo que está aconselhando. Tem gente que é expert em pastorado, nunca pastoreou nem a própria família. É expert em plantar igrejas, nunca sequer pastoreou e nunca sequer plantou nenhuma célula na sua igreja. Tem gente, pastor, eu postei essa semana: pastor, eu faria melhor do que você. Então vai. Esses dias uma pessoa chegou para um pastor amigo meu e olhou na casa dele e disse: uau, eu vou ser pastor desse jeito. O pastor olhou para ele: você quer ser pastor? Não, olha, casou e falou: você quer ser pastor? Ele disse: você quer ser pastor? Vamos fazer o seguinte: a partir de semana que vem eu te dou uma igreja. Não, eu estava brincando. Não, você quer ser pastor? Então a partir de semana que vem eu vou te dar uma igreja. Não, só estava brincando. Não, você não estava brincando, você estava sendo estúpido. Porque a gente tem uma mania de dar conselhos em coisas que a gente nunca frutificou. Esses meninos são apenas amigos do rei e que cresceram debaixo das asas da prosperidade do rei. Tome cuidado, conselho de gente que nunca frutificou. Quem está comigo diz amém. Você está perguntando sobre namoro para gente de 12 anos de idade. Você está fazendo as coisas equivocadas. Terceira e última, sobre esse ponto: cuidado com quem aparenta querer seu sucesso, mas na prática contribui para o seu fracasso. Olhe para mim. Tem gente que só está com a gente pelo que a gente tem. Que duro falar isso, não é? Sim ou não? Vocês estão tímidos hoje, ou não é? Sabe o que chamo isso? Diga comigo: síndrome de Acã. Escreve: síndrome de Acã. Diga comigo: síndrome de Acã. Pastor, quem foi Acã? Pelo amor de Deus. Sim, conquistou Jericó. A ordem era: não pegue nada dos despojos. Acã foi e pegou os despojos. Na próxima guerra contra Ai, a nação que venceu poderosos inimigos perdeu para uma cidadinha pequena, por causa de Acã. Oi, olha para mim. Síndrome de Acã, anota na frente: gente que só quer os despojos que nós podemos dar. Tire da mesa, coloque limites e some. Quem não está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia é muito clara: conselho é proteção. Eu não vou ler todos os textos com vocês, mas conselho é direção. O sábio ouve conselhos. Quem despreza o conselho pode cair na pobreza. Um bom conselho é agradável. O estudo vai estar disponível para vocês ainda hoje nos grupos da igreja. Mas abre comigo Provérbios 27:9. É o único texto que eu vou ler.
Provérbios 27:9 diz a seguinte coisa: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho. Uau! Um conselho pode salvar uma vida. Um conselho pode definir decisões. Um conselho pode fazer você acertar o alvo. Mas Roboão foi orgulhoso e não quis ouvir os anciãos. Não ouviu bons conselhos e acabou dividindo as 12 tribos. Escute os bons conselhos. Escute os bons conselhos. Ele pode salvar a sua família. Anote. Cuidado ao tentar proteger aquilo que precisa de preparação. Eu vou repetir. Eu quero que você repita comigo. Cuidado ao tentar proteger aquilo que precisa de preparação. Olhe para mim. Nossos filhos não estão aqui, ok? Alguns estão, mas já são grandinhos. As crianças estão lá. A vida em algum momento é dura, sim ou não? Nossa, tem gente aqui que a vida é moleza pelo jeito. Vamos lá, de novo. A vida em algum momento é dura, sim ou não? Todo mundo concorda comigo, é ou não é? Sim? Aí você vai lá e protege seu filho da dureza da vida. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que voar. E cadê você por perto? Você protegeu aquilo que precisava de preparação. Lá na frente ele não sabe se virar na vida, porque está debaixo das suas asas. Não tem força, não tem capacidade, não tem direção. Não se protege aquilo que precisa de preparação. Quem está comigo, diga amém. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Você treinou seus filhos para viver sem você? Ninguém aqui é para sempre. Logicamente que eu não estou falando para uma mãe de uma criança de 3 anos. Espero que você dure 120 anos, pelo menos, não é? Mas eu não sei o amanhã. Cuidado que você protege, porque você pode estar sufocando aquilo, ao invés de preparar aquilo. Segunda coisa importante sobre essa liderança de Roboão: cuidado com o orgulho e a falsa segurança do potencial e da estrutura. Vamos lá de novo. Cuidado com o orgulho e a falsa esperança do potencial e da estrutura. Eu já vi muita gente talentosa parar pelo caminho. Tem pastor melhor do que eu, irmão, eu tenho certeza. Mas tem muito cara muito melhor do que eu, que nem pastor é mais hoje. Tome cuidado. Cuidado em olhar para o potencial e dizer: uau! Aplaudir apenas o status. Roboão tinha tudo para ser um bom rei e foi um péssimo rei. Nem sempre estrutura e potencial vai te levar a algum lugar. Último, bons conselheiros são atalhos saudáveis para o seu crescimento. Diga comigo: bons conselheiros são atalhos saudáveis para o meu crescimento. Vai por mim, irmão. Vai por mim. Tem gente que vai facilitar a sua vida. Se você ouvir os seus conselhos, se você ouvir algumas pessoas, eles vão facilitar a sua vida. Eles vão dar um caminho que você nunca pensou que poderia passar por lá. Eu tenho buscado todos os dias bons conselheiros. Todos os dias. Graças a Deus por alguns amigos que Deus me presenteou recentemente. Gente que falou que eu não queria ouvir.
sentado numa mesa de um pastor, de uma experiência muito vasta, autor de bons livros. Eu fui fazer uma reclamação relacionada ao ministério, à igreja. Quando eu terminei de fazer a reclamação, ele olhou para mim e disse assim: qual foi a última vez que você ensinou a sua igreja sobre isso? Eu falei: não lembro. Ele olhou nos meus olhos e disse o que eu não queria ouvir: então a culpa é sua. Ela estava comigo, doeu na minha alma, mexeu na minha ferida, no meu orgulho, mas ele disse o que eu precisava ouvir e não o que eu queria ouvir. Cuidado, é preciso ter bons conselheiros na vida. No final de tudo, Roboão tinha tudo para prosperar, mas a sua imaturidade fez ele ser um péssimo rei. Sua pequenez mostrou que ele não estava pronto. Teve o reino dividido e um final de reino turbulento. Perdeu tudo. Foi terrível. Você pode ler no capítulo 14, no capítulo 12 e capítulo 14 depois. Por quê? Porque tinha reino, um grande trono, mas também uma grande maturidade. Tinha um grande trono, mas uma pequena maturidade. Deus não pode confiar coisas grandes para nós se eu não sou do tamanho desta coisa. Quem está comigo, diga amém. Mas graças a Deus, que Deus está nos ensinando nessa noite, é ou não é? Sim ou não? E nós não vamos ser como Roboão. Nós seremos pessoas maduras, que Deus vai nos usar para reinar em muitos outros lugares, onde o seu nome vai ser exaltado e vai ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, queridos? A sua família vai ter um bom líder, que é você. Não, vou falar de novo. A sua família vai ter um bom líder, que é você. A sua família tem uma boa mãe, que é você, um bom pai. Você vai ser um bom líder nos negócios. Você vai ser um bom líder no ministério. Você vai ser um bom líder naquilo que Deus confiou em tuas mãos. Porque você não vai ser como Roboão. Você vai crescer em maturidade. Vai crescer em maturidade. Vai crescer em maturidade. Vai crescer em maturidade. No nome de Jesus. Quem está aqui nessa noite pode aplaudir o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta palavra.